Essa expressão, fim do mundo, é uma expressão muito antiga, que nós comumente usamos, frequentemente, quando queremos expressar toda a nossa indignação, toda a nossa perplexidade diante de fatos inconcebíveis, muitas vezes, ou fatos que nós não esperamos. É o fim do mundo. As pessoas falam isso frequentemente. Um que fala isso muito frequentemente é o Datena. Alguém aqui não conhece o Datena? Da Rede Bandeirantes, né? Datena sempre que tem que dar aquelas notícias agradáveis, e Datena parece eu, né? Sempre que tem boas notícias para dar, ele usa esse termo, né? É o fim do mundo, né? Referindo-se às tragédias que ele tem que reportar no seu programa, na Rede Bandeirantes. Mas o fim do mundo é mesmo uma expressão idiomática, né? Algo que há muitos anos eu acho que se repete, que nós usamos para expressar esse nosso sentimento de indignação. No mundo religioso não é tão diferente. Para mim, esse uso da palavra de uma forma mercantilizada, se eu posso dizer assim, hoje no mundo religioso, é mais um forte sinal de que nós realmente estamos caminhando para o fim do mundo, lamentavelmente. Mas quando será o fim do mundo? Nós não temos como definir, como afirmar com exatidão quando será o fim do mundo, porque os tempos não nos pertencem. O tempo pertence somente a Deus, como nós que conhecemos a palavra, conhecemos a Escritura, sabemos. Somente a Deus pertence definir tempos e épocas. Podemos até fazer algumas previsões do tipo: todos nós morreremos um dia. Claro, é natural que um dia cada um de nós vai deixar de viver neste mundo. Mas não podemos, nem mesmo no nosso caso individualmente, dizer quando isso vai acontecer. Eu pelo menos não sei quando vou morrer. Espero nem saber, que ninguém me diga se alguém souber, não é? Não é uma notícia boa, não é algo que a gente busque saber. Mas Deus sabe qual será o meu último dia na terra. Qual será meu último dia junto de vocês. Talvez seja um dia triste para vocês, mas não o será para mim, eu espero, porque estarei junto com o Senhor. E é esse sentimento que cada um de nós deve ter diante da morte. A nossa herança religiosa, não o que nós sabemos hoje, mas aquela que nós aprendemos em outras religiões, da qual viemos, nos fazem ter medo da morte. Como se a morte fosse realmente o fim de tudo. E na verdade não é. Nós sabemos disso hoje, não é? Através da palavra de Deus. É um momento de separação. Sim, é doloroso. Mas para o cristão também representa um momento de vitória. Aquele que for fiel até o fim, aquele que perseverar na fé, tenha certeza de que vai deixar esta vida física sofrida como ela é, para uma vida espiritual no gozo da presença do Senhor nos céus. Como diz o livro do Apocalipse, onde não haverá choro nem lágrima, as nossas lágrimas serão enxugadas pelo próprio Senhor Jesus. Não haverá o sofrimento que muitas vezes nós passamos aqui. Nós temos uma querida irmã lá do Ipiranga, onde eu frequento, se chama Dona Ju,
Não me pergunte o nome dela, porque eu não sei. Ela mesma faz questão de ser chamada de Ju, não é? Ela é sogra da minha filha, mais nova, da Vanessa. Ela também é sogra da Val, que eu também não sei qual é o nome dela. Interessante isso, né? As pessoas não, ou porque não gostam do seu próprio nome, usam sempre um diminutivo, um apelido. Sendo sogra da Val, ela é mãe do Alexandre. Estou citando o nome dessas irmãs queridas que frequentam os nossos cultos, que são batizadas, que têm a esperança voltada no Senhor. Mas o Alexandre, há uma semana atrás, nos deixou. Um acidente de automóvel. E ele não buscou a Deus em tempo. Ele dizia, qualquer dia eu vou na igreja com vocês. Ele até muitas vezes levou a mãe e a esposa na igreja, deixou elas lá e foi de carro para casa. Voltou para casa, depois no final do culto ele ia buscar. Eu acho que essa não teria sido a atitude do Alexandre se ele soubesse que haveria um acidente há uma semana atrás e que nesse acidente fatal ele morreria. Quantas pessoas nós conhecemos que adiam a sua conversão, que adiam a sua comunhão com Deus, porque acham que ainda não estão preparados? Qual de nós estava preparado quando aceitou Jesus? Qual de nós já estava num estado de perfeição para aceitar Jesus? É isto, irmãos, que nós temos que passar para as outras pessoas. Quando eu parar de fumar, eu me converto. Converta-se fumando. Eu já vi muita gente se converter fumando. E depois parou de fumar, porque começou a aprender, através da palavra, o que era melhor para ele. Certa vez, numa reunião de jovens, eu fui convidado para levar uma palestra para os jovens. Até 10 minutos antes da palestra, eu não sabia o que ia dizer para eles. Busquei algumas passagens bíblicas que se referem aos jovens, não é? Fui preparado com esse material, mas cheguei lá, usei a metade. Porque eu cometi o erro de abrir a reunião, dando a eles a oportunidade de fazer perguntas. Nunca mais eu voltei para o meu texto, né? Por isso eu não dou oportunidade de ninguém me perguntar nada aqui. E uma moça levantou a mão e disse assim, pastor, eu não sou pastor, mas ela achou que eu fosse. Pastor, o que é pecado? É fácil, a Escritura fala, né? O que é o pecado, né? É a transgressão da lei, né? É fácil responder assim, mas para uma pessoa leiga, o que é transgredir a lei, né? Aí eu tentei explicar para os jovens o que às vezes a gente deveria explicar para os adultos. Que o pecado nada mais é do que aquilo que me prejudica ou prejudica alguém. Deus, quando instituiu o pecado, porque tudo foi instituído por Ele. Deus, quando instituiu o pecado, Ele o fez para proteger o homem do erro. Se eu cometer este ato, eu vou ter uma consequência que vai me prejudicar juridicamente, ainda bem que eu tenho um advogado aqui perto, mas ou então espiritualmente, ou então. Então, na verdade, eu não devo cometer isso. Isso é pecado. É disso que Deus quer te salvar, deste erro, desta consequência, deste sofrimento que o pecado pode lhe causar. Além de nos afastar de Deus, que é a maior de todas as consequências. Ontem morreu João Gilberto,
Os mais antigos aqui, já foi citado pelo Augusto, os mais antigos aqui devem lembrar, foi quem criou a bossa nova, né? Eu quando era jovem curtia muito, e até hoje gosto muito da bossa nova, é um estilo de música romântica, né? É um samba romantizado, é uma coisa mais com letras até interessantes, salvo um ou outro exemplo, mas a maioria com bonitas letras, né? Verdadeiros poemas, né? De amor. Por isso as mulheres gostam também muito, normalmente. Morreu João Gilberto ontem, mas não foi o único, não é? Tivemos duas grandes perdas culturais ontem para o brasileiro. Eu ia dizer para a humanidade, mas também é, né? Mas também faleceu ontem o escritor, jornalista Salomão Schwarzman, né? Ele tem um nome, acho que é alemão, judeu, alguma coisa assim, né, de origem, que eu curtia muito, eu gostava muito de ouvi-lo. Era um homem já de certa idade, mas muito inteligente, com ideias muito lógicas sobre a vida, sobre a relação humana. Não sei qual era o nível espiritual dele, mas uma pessoa que valia a pena escutar. Alguns não valem, né? Alguns a gente muda logo de canal, mas eu gostava dos comentários feitos por este historiador, por este jornalista, obrigado. Fugiu a palavra jornalista. Eu acredito que eles também não sabiam que iam morrer, né? Ninguém esperava a morte deles, então a gente lamenta quando essas pessoas que são famosas e que por algum motivo nos afetaram no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, morrem. Mas quantas pessoas morrem por dia, vocês têm ideia? De fome, de frio. Também ontem foi noticiado que morreram 3 pessoas em São Paulo. Imaginem vocês no sul do país, onde o frio ainda é maior. Quantas pessoas devem ter morrido de frio? Mas por que eu estou citando esses casos, não é? Eu estou querendo dizer o seguinte, que esses são os casos que são noticiados, que nós sabemos, mas muitos nós nem ficamos sabendo. Mas o que eu estou querendo dizer com estas mortes é que, para estas pessoas que morreram, o fim do mundo já aconteceu. A humanidade se preocupa tanto com uma data onde o mundo será destruído, será desfeito por Deus e não haverá mais... E sim, isso está na Bíblia, não é? Mas para muitas pessoas, e talvez para nós aqui, isto aconteça antes do fim do mundo. Será o fim do mundo para nós que já morremos. Não existe reencarnação. Não tem como voltar para cá e viver mais um pouco. Morreu, você morreu, é o seu fim do mundo. Acabou o mundo para você. O próprio Senhor Jesus me faz lembrar as palavras dele lá naquela oração chamada oração sacerdotal, lá de João 17, não é? Ali ele nos dá uma outra percepção de fim do mundo. Vocês sabiam que o mundo já acabou para vocês, que são cristãos? Mas que é isso? Como é que você afirma uma coisa dessa? Não fui eu que afirmei, foi Jesus. Quando ele ora, faz aquela oração ao Pai, ele diz: Pai, eu não te peço que os tires do mundo, lembram disso? Mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo como eu não sou. Então, quando nós somos batizados e nos tornamos cristãos, não fazemos mais parte deste mundo. Também. O cristão não precisa esperar morrer para deixar de fazer parte desse mundo. Aliás, ele deve deixar de fazer parte desse mundo muito antes de morrer.
quando ele se torna um cristão. São verdades simples. Aliás, o ensinamento de Jesus é simples. Somos nós que complicamos, muitas vezes. Somos nós que queremos dar uma pitada das nossas próprias ideias, não é? Das nossas próprias interpretações da palavra. E desviamos, muitas vezes, um ensinamento simples para uma coisa complicada e cheia de confusão. Previsão de fim de mundo sempre teve. Sempre teve. Se vocês me permitem, eu vou citar as mais marcantes para mim. Talvez até não seja para você, talvez para você sejam outras, mas, por exemplo, nós tivemos, no ano de 1533, o Brasil tinha acabado de ser descoberto, né? 1533, uma previsão que foi feita pelo senhor Melchior, ou Melchior, se preferir, Hoffmann, que pela primeira vez disse que o mundo acabaria naquele ano, 1533, e pela primeira vez ele afirmou que somente 144 mil, já ouviram falar desse número, não é? Já ouviram falar, acredito que sim. Foi ele o primeiro a dizer que não, o mundo vai acabar e só 144 mil serão resgatados, serão salvos. Depois, vejam que curioso, né? Talvez você não saiba disso como eu não sabia. No ano de 1600, o nosso querido Martinho Lutero, né? O precursor da reforma protestante. Muitos cristãos se dizem protestantes. Eu, por lo menos, não protesto contra coisa alguma. E sou cristão. Martinho Lutero disse que no ano de 1600 seria o final do mundo, que o mundo ia acabar nos cálculos que ele fez lá, que seria no ano de 1600. Martinho Lutero, imaginem vocês, né? Muita gente segue as facetas das suas doutrinas até hoje, no mundo religioso, em especial no protestantismo. Mas ele falhou aqui, né? E em outras coisas também. William Miller, um dos fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, disse que o mundo ia acabar no dia 22 de outubro de 1844. Já passamos por mais essa, né? Vejam quantas... Por que eu estou citando esses casos específicos? São centenas, são milhares. Mas eu estou citando esses porque esses tiveram uma repercussão muito grande na humanidade. Teve gente que se matou antes porque não queria ver o mundo acabar. Não é? Muitas precipitações por causa desses adivinhos, não é? Porque não os considero profetas. São adivinhos, não é? Quem teve mais depois desses aqui? Testemunhas de Jeová. Essa é bem conhecida no mundo, quem estuda teologia. As Testemunhas de Jeová, uma das datas que eles previam como o final do mundo seria no ano de 1914. Foi uma catástrofe neste ano, pelo tamanho de mortes que teve em função disso. Quando eu estava fazendo pela primeira vez o estudo no Instituto Bíblico, me preparando, né? Me preparando melhor nas Escrituras, estudando, no ano de 1978, nós tivemos o caso, não sei se alguns de vocês vão lembrar, porque isso já faz algumas décadas, não é? Mas eu não sou o único jurássico aqui, não. Tem gente aqui que eu sei que não viu o dilúvio, mas pisou no barro, né, na lama. O reverendo Jim Jones, no ano de 1978, lembram disso? Previu também o final do mundo para aquela época, e inclusive ele promoveu um suicídio coletivo na sua seita.
Muitas mulheres, muitas crianças, jovens, todos se suicidaram naquela ocasião, temendo o fim do mundo, não é? E assim foi, assim tem sido, não é? Em 1978, foi 18/11, esse é fato, 18/11/78. Um profeta moderno, muito reverenciado nas faculdades, Nostradamus. Nostradamus disse que em 1999, na virada do milênio, o mundo acabaria, não entraria no próximo milênio, no ano 2000. E nós estamos aqui hoje, né? Aí aqueles que estudam não me lembro agora, os versículos lá do Nostradamus disseram que não, foi um engano de interpretação, que na realidade o mundo acabaria no dia 22, vejam o número cabalístico, como eles citam, né? No dia 22/12/2012, alguém lembra dessa época? Né? Teve até um pastor aqui no interior de São Paulo que rasgou seus documentos todos, porque o mundo ia acabar no dia seguinte. Está até hoje fazendo os documentos novos lá. Jogou dinheiro fora, podia ter dado para mim. Né? Se vocês tiverem algum desses ímpetos, falem comigo antes. Eu vou fazer o possível para ajudá-lo. Agora, por que as pessoas não acreditam quando a Bíblia fala a respeito dessas teorias, né? Destas teses, destas seitas, dessas falsas doutrinas? Por que a tendência do homem comum, do homem normal, comum, que não conhece a Escritura, quando eu falo homem comum, eu não estou me referindo ao cristão. Esquisito isso, né? Quando nós estudamos o Apocalipse, alguns dos irmãos aqui estavam presentes naquele estudo que nós fizemos de 8 meses, né? Dona Cleia, seu Valdir, alguns irmãos aqui, não vou citar todos, né? Eu falava lá que o livro do Apocalipse é o livro dos contrastes, né? Contrastes. Como dizer que um cristão não é um homem comum? Não é, porque primeiro que ele já nem está mais nesse mundo, né? Acabei de dizer antes aqui, né? O conhecimento que o cristão tem, ou deveria ter, né? Suplanta muito a naturalidade do homem lá fora. O conhecimento que nós temos é um conhecimento divino. Deus nos dá a capacidade de conhecer como Ele conhece a nossa própria natureza. É uma coisa que vai além da nossa compreensão. Eu lembro de algumas vezes que estávamos estudando alguns textos do Apocalipse e eu olhava para vocês, alguns de vocês que estavam lá, e aquele olhar para mim de quem não estava entendendo nada. Porque é difícil entender realmente, por isso que muitos evitam o livro do Apocalipse. Muitos pastores, não é? Muita gente que está no meio religioso evita o livro do Apocalipse porque não consegue entender. Mas o próprio nome do livro diz. Apocalipse em grego, não é? É a única coisa que eu sei de grego. Eu vou expor todo o meu conhecimento de grego agora. Apocalipse em grego significa revelação. Então, se uma coisa é para ser revelada, não é para ser escondida. Não é? Se uma coisa é para ser anunciada, não é para ficar debaixo, né, da cama. É para ser divulgado, é para ser. Agora, você tem que estar preparado para entender o Apocalipse. Isso sim. Isso sim. Tanto que nós exigimos, não só aqui, mas em todos
as congregações onde fazemos, e na escola da Bíblia onde fazemos o estudo do Apocalipse, que a pessoa, exigimos não, mas solicitamos, né, carinhosamente, que todas as pessoas que se inscrevessem para fazer o estudo do Apocalipse antes fizesse teologia básica, né, que é aquele curso que a gente dá antes, falando sobre a Bíblia, sobre conversão, sobre a igreja verdadeira, enfim, sobre esses temas que serão abordados novamente no Apocalipse, mas que a pessoa vá com uma certa base de conhecimento, senão ela não vai entender mesmo. Nós tivemos a última turma agora lá na igreja em São Bernardo, que tinham 50 estudando com a gente no início, e desses 50 ficaram no final 32, o que eu já achei um número bom, bem razoável, né, no final, que se formaram, receberam o seu certificado. E destes 32, nós tivemos 8 que se converteram, que foi maravilhoso, não é? Deus abriu a porta para esses nossos novos irmãos que estão lá e são muito fortes, né? Muito fortes na fé. Para não falar só de Apocalipse, porque dizem que eu só falo de Apocalipse, né? Na verdade é o único livro que eu entendo um pouco, os outros, mas eu sou esperto, né? Enquanto eu estudo um livro, os irmãos têm que estudar 65, né? É o restante da Bíblia. E a minha preocupação é com um só. Então, na minha idade isso até é compreensível, mas abra sua Bíblia comigo no livro de Colossenses, rapidamente, que eu só quero tocar, já praticamente terminando o nosso assunto. Talvez a sua expectativa com relação ao fim do mundo fosse outra, esperando que eu viesse trazer uma novidade, mas não há nenhuma novidade que já não esteja escrito aqui há 2000 anos. Então veja em Colossenses, eu gosto muito de Paulo, quando se refere a temas complicados como esse, né? Paulo foi um grande teólogo, ao meu ver, né? Alguém que se entregou de corpo e alma ao estudo da palavra. E ele diz aos Colossenses, no capítulo 1, ele diz assim, quase que parafraseando o que o Augusto disse antes aqui. Aliás, é uma aula que eu gostei muito, ter participado. A aula do Augusto hoje, na escola da manhã, né? Mais cedo. E veja o que Paulo fala aqui no verso 9, diz assim, E isso o Augusto repetiu várias vezes aqui hoje cedo. Pena que nem todos estavam presentes, né? Ele diz assim no verso 9: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Augusto, não daria para ter esse texto como a base do seu estudo nessa manhã? Fala tudo aqui que você falou. Então é isso. Agora, uma palavra aqui, Augusto e irmãos, me chama mais a atenção. E esta palavra está aqui no meio do texto, que diz assim, transbordeis. Vocês sabem o que é transbordar no conhecimento? Lá atrás eu estou vendo um extintor de incêndio. Eu acho que é o tipo de extintor que eu estou pensando. É o extintor de espuma, eu acho aquele lá. Ele é preenchido com 2 produtos químicos. Ele tem um sifão no meio, que é preenchido com um tipo de produto químico. Eu estou certo? E em volta desse sifão é também preenchido com um outro produto químico. Está lá, preparado, preenchido, mas não está transbordando, porque ele está ali, parado, não é? Isso nos dá uma lição. Eu estou usando o extintor como um exemplo para nos dar um outro entendimento.
Não adianta, irmãos, nem mesmo, vejam que interessante, não adianta nem mesmo você estar pleno de conhecimento, porque você vai ser que nem aquele extintor lá, parado, estático, encostado da parede. Então você quer dizer que não precisa estudar, que não é importante estudar? Não, eu estou dizendo que é importante estudar, que tem que estudar. E que Paulo, inclusive, aqui está dizendo aos Colossenses que tem que transbordar de tanto conhecimento. Aquele extintor só terá efeito se você virar ele de cabeça para baixo. Aí esses dois produtos químicos vão se misturar e vão crescer de tal forma que vai sair um volume de espuma lá de dentro que você não imagina, que apaga um incêndio. Esses dois produtos, quando se unem, eles crescem. É um gás, né? Que cresce, e você não acredita como sai espuma de dentro daquele extintor ali. Ele mais do que... ele vira 100 vezes o volume que está dentro do extintor quando se... É isso que Paulo está querendo dizer. Não adianta você se encher de conhecimento da Escritura e esperar o fim do mundo, com todo esse conhecimento dentro de você. Mas Paulo está dizendo, transborde. Não adianta nada aquele extintor estar ali e ficar ali se houver um incêndio. Ele vai continuar ali e o incêndio vai destruir todo o prédio. Agora, se você virar ele ao contrário, de cabeça para baixo, ele vai transbordar o produto que está lá dentro, que nós poderíamos chamar de conhecimento, aplicando no nosso entendimento, e vai apagar o fogo, e vai apagar o pecado. Eu quisera poder pegar cada um de vocês, pelo menos os mais leves, né? Botar de chacoalhar de cabeça para baixo, para combater o pecado. Será que se eu fizer isso com você, vai sair espuma suficiente para vencer o incêndio? Transbordar não é só ter o conhecimento, não é só ter o produto químico, mas pôr para fora. Paulo está dizendo isso. Ponha para fora o seu conhecimento, transmita o seu conhecimento. Não fique esperando o mundo acabar, porque ele vai acabar uma hora. Mas você não tem o direito mais, como cristão, de ficar esperando estático, como um extintor pendurado na parede. Chacoalhe a sua vida. Primeiro, preencha-se de conhecimento, muito conhecimento, todo o conhecimento. Deus nos deu todo o conhecimento. Ele não nos nega nada, Ele não nos esconde nada, mas nós temos que pôr em prática, como um extintor. Aqui mesmo em Colossenses, para não fugir do livro, né? Nós podemos dar uma olhada também no versículo, ainda no capítulo 1, veja o verso 23. Diz assim: se és que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, né? Ele está falando aqui da igreja, do reino, né? E daqueles que fazem parte do reino, da igreja, né? Aqui é interessante, aqui em Colossenses, quando alguém lhe perguntar, porque existe essa diferença em algumas doutrinas, de que igreja é uma coisa e reino é outra. Que o reino só virá quando Jesus voltar pela segunda vez, que por enquanto nós estamos na igreja, nos preparando para a vinda do reino. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. No verso 13 ele está dizendo assim: ele nos libertou do império das trevas. Lembram lá da leitura de Tessalonicenses que o irmão fez para nós? Nós não estamos mais nas trevas, diz lá em Tessalonicenses, né? E aqui ele está dizendo também, ó, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Então nós já estamos no reino. Mas que reino é esse? Será a igreja?
Ele responde no mesmo texto, eu não vou ler tudo em função do nosso tempo, né? Mas veja lá, pulando agora para o versículo 18. No mesmo texto, ele está falando sobre a mesma coisa. Só que lá no 13 ele falou reino. Olha o que ele fala aqui no 18. Ele é o cabeça do quê? Do corpo. Que corpo é esse? Está aí. A igreja. Do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Né? Olha o versículo 23, onde ele está falando sobre isso ainda. Ele termina o texto, né? Dizendo assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Ênio, me tornei ministro. Que pretensão, né? Tirei o nome do Paulo e pus o meu. Todos deveriam fazer isso. Todos deveriam seguir os passos de Paulo aqui, tornando-se ministro da palavra. Você sabe quando você vai sentir-se espiritualmente maduro? Quando você puder ler como eu li aqui, com toda a convicção, colocando o seu nome no lugar do de Paulo. Faça isso, irmão. Às vezes eu falo o meu nome baixinho, só para eu ouvir. Às vezes eu não quero que o outro lá saiba que eu sou cristão, porque eu acabei de xingar ele no trânsito. Eu não sou perfeito. O Senhor não exige perfeição da minha parte para ser salvo, senão eu jamais seria. Mas uma coisa faço, como disse Paulo aos Filipenses, o próximo livro aqui. Não, o anterior, né? O livro de Filipenses vem antes de Colossenses, né? Então tá bom, se vocês falaram. Paulo diz assim, ele até parece que se contradiz, porque ele diz assim, eu acho que no versículo... Eu vou ler. Veja lá, Filipenses, 2 folhinhas para trás aí, Filipenses, né? Capítulo 3, ele diz assim, ó. Acho bonita essa passagem aqui, porque me conforta, inclusive, né? Ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado. Ah não, no 12, vamos ler o 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Aí no 13, vejam se não parece uma contradição, ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora, olha aqui, ó. Todos, pois, que somos perfeitos, versículo 15. Peraí, Paulo disse que não era, lá no versículo 12, né? Agora aqui ele está dizendo, todos nós somos perfeitos, mas não somos perfeitos por causa dos nossos méritos, somos perfeitos pelos méritos do Senhor Jesus, porque vivemos nele, porque fazemos parte do seu corpo, porque é a cabeça dele que nos dirige e não a nossa própria. Se a sua cabeça dirige o seu corpo, e você não permite que o Senhor Jesus seja o cabeça do seu corpo, então você não alcançou a perfeição. Eu já disse que estava próximo do fim, né? Mas como faz muito tempo que eu não venho aqui, eu tenho direito a 2 tempos. Então eu não vou conseguir falar só em meia hora, eu preciso de mais meia. Vocês aguentam? Então tá bom, não vai queimar o churrasco? Lá no sul tem esse problema, né? O irmão, acaba logo porque a carne está queimando. Aqui, acho que não, né? Dá uma olhada ainda em Colossenses capítulo 2. Umas passagenzinhas só para reforçar tudo isso que eu venho dizendo para vocês, para não parecer que são ideias, opiniões minhas, não é? Capítulo 2 e verso 8 diz assim, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas,
conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Já lemos tantas vezes essa passagem, já sabemos disso, mas o mundo se deixa sim enredar por filosofias humanas. O mundo religioso, estou me referindo, não estou falando do ateu, estou falando daqueles que se dizem cristãos, evangélicos, né? Protestantes e tantos outros títulos, né? Se deixam sim enredar por essas vãs filosofias, por essas ideias de final do mundo. Desculpem, gente, eu falei de tudo menos do que eu tinha que falar, que era sobre o fim do mundo, não é? Então vamos falar um pouquinho sobre o fim do mundo através da Escritura. Dá uma olhada comigo no livro de 1 Pedro, capítulo 4, verso 7, é rápido. Nós vamos mais ler agora, tá? 1 Pedro, capítulo 4. E verso 7. Pedro, aqui para citar um outro escritor da Bíblia, na sua primeira epístola, no capítulo 4 e versículo 7, diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Mas quando foi que Pedro falou isso? Há 2000 anos atrás. Como é que uma coisa pode estar próxima e ainda não aconteceu? 2000 anos depois. Mas ele está falando aqui, será que a Bíblia está errada? Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Pedro adverte para que estejamos preparados. Veja na sua segunda carta, que é 2 folhas para frente, 2 Pedro, capítulo 3, e no verso 8 e 9, ele diz assim, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então aqueles que estão dizendo assim, mas já faz 2000 anos que Pedro falou que o mundo ia acabar e não acabou ainda. Mas espera aí, o que está dizendo aqui na Bíblia? Que um dia, que 1000 anos é como um dia. Então na verdade Pedro falou há 2 dias atrás. Vocês acham que está demorando para o mundo acabar? Faz só 2 dias que ele falou isso. No verso 9, não retarda o Senhor a sua promessa de acabar com o mundo, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Misericórdia de Deus, quer que todos alcancem a sua graça, porque a salvação é de graça. Por isso que eu disse que eu não tenho mérito nenhum. Me é dado de graça, apesar das minhas fraquezas, apesar da minha pequenez diante do poder de Deus. Quem sou eu para estar aqui falando em nome de Deus? É a graça, é a sua misericórdia, é a concessão que ele faz a mim, como fez a Paulo, ministro da sua palavra. E Apocalipse, senão não seria eu, né? Fala também sobre o final dos tempos. Dá uma olhada no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse começa dizendo assim, no capítulo 1 e verso 3. Diz assim, bem-aventurados. Bem-aventurados significa felizes, né? Felicitar. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam. Não basta ouvir, se não guardar. Quanta gente dentro das igrejas ouvem e não guardam? Não praticam as coisas nela escrita. Por quê? Como é que termina aqui o versículo? Pois o tempo está próximo. O livro do Apocalipse começa dizendo isso na sua mensagem. O tempo está próximo, né? Prepare-se, esteja preparado para este momento. No capítulo 12, bem no meio do livro, nós temos o desespero do inimigo, de Satanás. Por quê? Veja no verso 12, no final principalmente, onde diz assim, ele está encolerado, o Satanás está irado. Por quê? Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta.
Ele hoje é o príncipe deste mundo, o dominador deste mundo tenebroso, impiedoso, de pecado, de trevas. Mas até ele sabe que pouco tempo lhe resta. E para terminar, com o término do livro também, capítulo 22, no verso 10, bem no final do livro da Bíblia, inclusive, né? Final do Apocalipse, final da Bíblia, final da mensagem de Deus para nós, e ele diz assim no verso 10, disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, por quê? Podem falar alto. Porque o tempo está próximo. Então, meus irmãos, como disse na nossa leitura de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, que foi feita pelo irmão, desculpa, não gravei o nome do irmão, Diogo? Igor, obrigado Igor pela leitura, e mais uma vez lá, é dito lá no início isso, não é? Nós não temos que nos preocupar com isso, como cristãos. Nós não fazemos mais parte desse mundo. Que diferença faz para nós se vai acabar hoje, de tarde, depois do jogo? Para alguns, não é, Felicitar? Ou se vai acabar daqui 1000 anos, daqui 100 anos, não interessa. Se for daqui 1000 anos, a gente já nem vai estar aqui, já acabou para nós. O mundo acaba para aquele que não se converte. Para nós que não fazemos mais parte desse mundo, como disse Jesus na sua oração sacerdotal, falando com o Pai, que diferença faz? Nós não pertencemos, não fazemos mais parte a esse mundo. Não temos que nos preocupar quando isso vai acontecer. Até porque a Bíblia não diz quando isso vai acontecer. Diz, sim, lá em Mateus 24, que depois da grande tribulação, que é isso que nós estamos vivendo aí fora, Jesus vai voltar como um ladrão. E como ele mesmo afirma, ninguém sabe, nem os anjos e nem eu próprio sei quando isso vai acontecer. Se Jesus não sabe, como nós podemos querer saber quando será o fim do mundo? Não se preocupe com isso. Pense assim, o mundo para mim já acabou. Eu agora pertenço a uma nova pátria. Uma pátria espiritual. Nos céus. Com o meu Salvador. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E tomara que cada um de vocês me vejam lá também nessa pátria. Obrigado.